se existem civilizações alienígenas ou não humanas, né, seria possível talvez classificar e categorizar elas, né? Porque a ciência, uma das coisas que a ciência mais faz é categorizar as coisas, né? A civilização planetária seria capaz de utilizar e armazenar toda a energia disponível no seu planeta. Então, isso incluiria as fontes como as que vocês citaram, né? Energia solar, eólica, geotérmica, combustíveis fósseis. E essa civilização teria o controle sobre desastres naturais, como terremotos e furacões, por exemplo. Mas vamos lembrar também o seguinte, uma civilização na escala, ela chega no tipo 1, não necessariamente quando ela tem o domínio de toda a energia do planeta, mas quando ela chega a 10 elevado a 16ª Vac. São fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz astrofísicos, astronomia, civilizações, evoluções e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Escalaticabal, ele, Gustavo Cornaccione, o nosso evolucionista de Jabuticabal. Como estás? Eu estou negando a teoria da evolução, eu estou indo para trás. Mas faz parte. Faz parte. Virou Michael Jackson, tá dando moonwalk, cara. Eu tô dando moonwalk evolutivo, eu sou o Darwin reverso. Como é aquele filme do Benjamin Button? Benjamin o cara Button. Nasce velho, vai... então, eu tô seguindo esse caminho. E lá, em Taubolai, Eduardo Oliveira, o nosso Charles Darwin de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso é Taubuquê? Taubolai. Da Você onde entendeu? que veio isso? Olha a pauta, você vai entender. Não, mas aí... Mas não, Nikolai mas... Kardashev. Aê, pô. Mas pô, podia ser nossa, Taubachev, pô. Tem que explicar o bagulho pro físico, mano. Nossa, que Não, mas situação. aí Taubachev seria muito mais... Não, muito mas mais... a brincadeira não, mais coloca o nome, um pedaço do nome em um e coloca um pedaço do nome no outro. Até Cara, porque O programa nem começou, já tá tendo discordância. até porque agora, vinda de lá, de João Pachev, Raíza Rezende, de apoiadora para participante. Olha isso. Seja bem-vinda, minha cara Raíza. Como estás? Muito obrigada, estou bem, estou feliz. Não. Que raridade. Não. Começou errado. Eu achei, já tá errado aí. Eu achei que ia chegar com uma vibe pior que a do Guto aqui. É um milagre, mas é porque eu pedi tanto para vocês fazerem esse episódio com esse tema que não tem como não estar feliz. Ela merece uns minutos de felicidade aí. Merece, porque ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe o que vai acontecer aqui ainda. Talvez eu saia infeliz, mas é só voltar ao estado normal mesmo. Gente, a Raíza é uma apoiadora nossa, só que a Raíza, ela já... Cara, de apoiadora é uma das primeiras, né, Guto? Desde quando a gente começou o podcast,
já mandava mensagem Sim, pra gente, já em primeiros episódios, comentários né? deixados no Spotify lá, assim, você ia ver, tinha comentário Sempre de ouvinte foi no Spotify, a Raíza foi sempre uma das primeiras. É, verdade. Então, desde o comecinho, né? Então, a Raíza... E ela... A gente já gravou um episódio sobre a escala Kardashev com o Alê, do Além da Imaginação, mas a Raíza fica, pô, mas vocês não vão fazer um episódio também? Mas tá Não, mas feito, aquele pô. episódio que a gente... Mas aquele episódio com o Ale foi no podcast dele, não foi? Isso, exato. A gente não tá gravou no lá, aí nisso a gente falou, gente, pô, tá feito o conteúdo. Ele até meio que foi um complemento, porque a gente gravou alguns episódios referente ao como que é o nome dos projetos lá de pesquisa extraterrestre? 7. O 7. A gente acabou gravando alguns episódios sobre o 7. Aí a gente citou a escala Kardashev, algumas coisas assim. E fomos gravar um episódio de escala Kardashev com o Alê lá no Além da Imaginação. Inclusive foi o último episódio. Ficou maravilhoso. Depois que a gente foi lá, nunca mais, né? Nunca mais. Só que, como vocês já sabem, ele apareceu aqui recentemente. E agora o Contato Podcast virou o desfibrilador de podcasters, né? A gente tá tentando ressuscitar todo mundo aí, trazer uma galera de volta, e a gente deu um puxão de orelha no Alê também pra ele voltar. Mas a Raíza não saía do pé, cara. Vocês não vão fazer. Vocês não vão fazer. Vocês não... Faz um. Pô, o de vocês vai ficar diferente. Lá foi legal pra caramba, mas eu queria um de você. Falei, é assim? Então você vai participar. Ô, louco, vai participar. Vai participar agora. Foi desse Entendeu? jeito. Feitiço vira contra feiticeiro. E cá está. Pra fazer o Edu chorar. Essa é a nossa principal missão. É isso aí. Eu vou usar os meus 6 neurônios pra acrescentar alguma coisa aqui. No final vai restar só uns 4, com as sinapses bugadas, mas vamos embora. A modéstia. Somando aí todos agora, a gente vai ter uns 12. Isso. Isso aí. Bom, minha gente, chega então de delongas. Vamos ao nosso episódio da semana sobre a escala Kardashev. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, então, meus caros ouvintes, vamos a esse episódio mais teórico sobre todo um estudo feito há muito tempo atrás, feito pelo russo Nikolai Kardashev. Entendeu agora, Edu, o porquê do tal Bolai? Né? Porque, cara, né? Entendi. Nossa Senhora. Então, Nikolai Kardashev, em 1964, bolou essa teoria, tá? Da escala Kardashev. E é muito bem elaborada. Ela não é uma teoria que a gente vai falar que o cara é maluco. Muito pelo contrário, porque ele é astrofísico, né? Ser astrofísico não impede ele de ser maluco? Mais ou menos. Ele é um maluco com um diploma. Diferente da gente. Não impede, mas pelo contrário, incentiva. Eu acho também. Mas ele é um maluco com diploma, diferente de nós dois pé rapado, entendeu? Tipo Eduardo, assim. E esse é russo ainda por cima. Não, desculpa. Você tem 2 diplomas, minha cara. Vamos lá. Não, eu tenho um diploma e... Tá escolhendo qual usar. Quase me ajuda aí. outro. Ela tá escolhendo qual vai usar e a gente aqui vai falar que não tem diploma. Enfim. Mas, meu caro Eduardo Oliveira, quem foi Nikolai Kardashev?
Bom, o Nikolai Kardashev foi então astrofísico russo, né? Russo/soviético. Ele é muito famoso justamente por esse artigo de 1964, em que ele falava sobre a transmissão de informação entre civilizações de estrelas diferentes. Esse era, na verdade, o assunto principal desse artigo. Só que aí, no meio desse artigo, ele colocou alguns outros conceitos, entre eles, ele dividiu civilizações mais avançadas do que a espécie humana em 3 tipos. E houve outros artigos que ele publicou complementando essas ideias, porque essa ideia, no final, ela acabou sendo mais... se tornou mais popular do que as outras ideias que ele passava naquele artigo original. E aí, nos anos 80 e 90, ele faleceu em 2019, se não me engano, mas nos anos 80 e 90 ele escreveu mais 3 artigos onde ele detalhava um pouco mais essa escala, e vários outros cientistas também propuseram graduações semelhantes, ou então aprimoraram as graduações que ele próprio tinha criado. Mas basicamente é isso. Agora, para a gente poder entender, Guto, qual que foi o objetivo da escala? Qual que era a intenção do Nikolai Kardashev em criar essa explicação? Bom, ele partiu do pressuposto, né, de que, bom, se existem civilizações alienígenas ou não humanas, né, seria possível, talvez, classificar e categorizar elas, né? Porque a ciência, uma das coisas que a ciência mais faz é categorizar as coisas, né? Então essa escala, ela tinha como objetivo classificar as civilizações com base na quantidade de energia que essas civilizações elas eram capazes de gerar e de utilizar, usando então como parâmetro para classificar essas civilizações a quantidade de energia que essas próprias civilizações geriam e geravam. E a energia foi a variável escolhida porque todo o desenvolvimento que nós tivemos até então foi a partir dela, né? E a gente não poderia pegar, no caso ele, né, as variáveis como, sei lá, desenvolvimento social ou bélico, porque são coisas muito subjetivas e variam muito entre as culturas. E é difícil de medir também, né? Isso é muito subjetivo. E a energia não, é a base de todo o progresso tecnológico e permite os avanços em todas as áreas. E como a escala tinha esse foco nas civilizações extraterrestres, a quantidade de energia disponível determina essa capacidade de expansão e sobrevivência, né, em larga escala. São só quantos neurônios que ela falou? 6 neurônios? 6. Daqui para o final talvez fiquem 4 ou 3. Bugados. Tá bom. A gente já gravou 80 episódios usando 2 neurônios. Então tá tudo. O interessante dessa fala da Raíza é assim, a gente há pouco tempo fez o episódio sobre o Tesla, onde a gente trouxe, né, essa questão da energia, principalmente da eletricidade. A escala Kardashev ela não vem exatamente com o conceito da eletricidade. Quando a gente fala de energia, eu acho que é interessante a gente entender que energia é tudo que você consegue transformar algo ou utilizar ela para fazer algo. Então você tem a energia da água, você tem a energia dos ventos, você tem a energia da eletricidade, você tem a energia do sol, você tem a energia da terra, enfim. É energia por energia cinética, energia que empurra, energia que aquece, energia que... enfim. Falei besteira, Du? Não, a ideia é justamente que toda energia que essa civilização consegue coletar e utilizar, então entra para essa contabilização na escala, não necessariamente energia elétrica, que essa palavra energia no cotidiano ela tem um significado um pouco diferente. Isso. Mas energia a gente está falando de basicamente qualquer coisa que essa civilização consiga aplicar a um processo físico, digamos assim.
Então, se essa civilização tem o poder de manipulação do ambiente, isso conta como energia. Isso. E as outras variáveis, como desenvolvimento social, militar, sei lá, econômico, iam acabar sendo uma espécie de subproduto do acesso e controle da energia, né? Então, ele ter escolhido a energia realmente faz todo e completo sentido. O fato, eu acho que até se complementa muito esse conceito com a questão do Tesla, que eu e o Du, a gente acabou trazendo justamente o ponto do quanto a sociedade, o quanto a humanidade, ela evolui a partir do momento que ela consegue ter a energia elétrica sobre o seu domínio, sobre a sua posse, usar a energia elétrica ao seu favor. Inclusive, até o Du fez uma comparação bem interessante, né, de que a descoberta não, né, mas o trabalho com a energia elétrica, o desenvolvimento das invenções, né, da eletricidade, né, da energia elétrica, estão comparados ao fogo, né, Du? E qual que era a outra? O fogo era o fogo e o domínio do fogo e a invenção da escrita. Isso. Uma outra coisa que eu acho que também entraria, que alguns dizem também que foi uma grande diferença, foi a invenção da roda, né? Que a gente nunca consegue chegar num consenso dessas coisas, mas são invenções ou são domínios que a gente acaba evoluindo demais quando a gente consegue controlar esse tipo de coisa. A internet entra nesse advento também. A humanidade, ela evolui muito. Pensa na humanidade do início desse século, né, do século XXI, a humanidade do início dos anos 2000 para a humanidade que nós temos agora em 2025. É completamente diferente. É um salto muito grande no desenvolvimento. Nos anos 2000, a gente falava de que no futuro a gente teria carro voador, viagens interplanetárias. A gente não tem exatamente isso ainda, mas nós temos coisas que nem naquela época a gente imaginava. É isso que é bem interessante. Então, é esse o ponto. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo. Assim, a gente, entre o domínio da energia elétrica, com Tesla ali, com Edison e tal, para a energia nuclear, foi um período de tempo curto, né? Se a gente comparar outros momentos da história onde você tinha uma tecnologia disruptiva e você ficava ali décadas, séculos, às vezes, com aquilo lá, até ter um outro salto. A energia nuclear, ela foi uma consequência do desenvolvimento da energia elétrica ou ela foi um caminho totalmente diferente que surgiu ali no século XX? Desenvolver a tecnologia de energia nuclear só foi possível porque já existia energia elétrica disponível através de outra fonte. Uhum. Todos os equipamentos que foram usados tanto para pesquisar quanto para fabricar as primeiras usinas nucleares, eles eram equipamentos elétricos e justamente que investigavam fenômenos que tinham a ver com o eletromagnetismo e posteriormente com as forças nucleares forte e fraca, que estão ligadas ali às reações do combustível nuclear desses reatores. Mas dá para considerar que ela é tipo a chegada da gente na energia nuclear é uma consequência da energia elétrica? Porque, por exemplo, antes da energia elétrica a gente dependia de máquinas eram movimentadas por gás, né? Combustão, como trens, por exemplo, o fogo e todas essas coisas. Não estão necessariamente ligadas, né? Tipo, as máquinas movidas a vapor, as máquinas movidas a energia elétrica. Quando surgiu a energia elétrica, a gente deixou de lado aquela tecnologia mais antiga. Pelo menos numa aplicação maior, assim. Mas quando vem a energia nuclear, a gente não abandona a energia elétrica da maneira como a gente utilizava, né? Por isso que às vezes eu tenho a impressão que elas são tecnologias que uma veio da outra, mas que elas ocorrem meio que em paralelo, uma não excluiu a outra, assim. Agora a questão é a seguinte, tanto a energia nuclear, né, como você está falando, que na verdade são as usinas nucleares,
quanto à energia elétrica. E aqui no Brasil, quando a gente fala de energia elétrica, muito provavelmente a gente está falando de uma fonte hidrelétrica. Porque a maior parte da energia... Na sua grande maioria a maior parte da energia consumida no Brasil vem de fontes hidrelétricas. Mas existe a fonte eólica, tem a termoelétrica, né? Enfim, à exceção da energia solar, todas elas atendem ao mesmo princípio físico, que é o princípio de indução. Então, numa usina hidrelétrica, a água cai de uma forma controlada, passa por uma tubulação que tem uma turbina ali, que é como se fosse um catavento, mas na verdade é um cata-água, porque a água vai passar por ali e ela vai girar aquele componente, e esse componente está mecanicamente ligado a um gerador elétrico, né? Uma usina eólica, um gerador eólico também, o vento assopra aquele catavento gigante ali, ele vai girar uma árvore, e essa árvore está mecanicamente ligada a um gerador elétrico. Numa usina nuclear também, a energia que provém do decaimento do combustível nuclear, né, que são os átomos que estão decaindo ali, eles emitem radiação, aquecem a água em volta, essa água evapora, o vapor dessa água passa de forma controlada também por uma turbina, e essa turbina aciona um gerador elétrico. A energia solar dos painéis solares, né, eles trabalham, eu acho que são a única fonte de energia que se usa amplamente que trabalha com outra coisa que não é a indução eletromagnética nesse sentido. Eles não têm um motor elétrico, um gerador elétrico, perdão, no meio do processo. Mas até que você chegue ali, tudo é para girar esse gerador. Se é uma usina nuclear, se é uma usina hidrelétrica, se é uma usina termoelétrica, tudo é para funcionar um gerador. É claro que na prática os geradores eles são diferentes, mas conceitualmente, né, falando em termos muito, muito mais simples, eles são o mesmo tipo de equipamento. Então, só uma curiosidade, até complementando, né, do que a gente está comentando aqui, não tem nada a ver com a escala Kardashev, é só um conhecimento mesmo. Não vou chamar de conhecimento inútil, porque não é, de fato não é. Na verdade, a energia solar, a verdadeira energia solar, ela também é por indução. É só que ela não é utilizada mais com tanta frequência. A energia solar, ela não tem, tanto que no Brasil não existe, ela não tem forma de geração de energia solar. A energia que nós vemos hoje, o nome correto dela é fotovoltaica, justamente porque ela usa fótons. Né? Ela usa o fóton como a forma de geração de energia. A energia solar, ela tem um processo de basicamente aquecer uma grande caixa d'água com espelhos no chão, e esse aquecimento dessa grande caixa d'água gera vapor e movimenta uma grande turbina. Então, só para ter esse entendimento, porque as pessoas se adequou, né, à questão de energia solar, e está tudo certo, está tudo bem, mas só como curiosidade. Né? Hoje que nós estamos vendo crescer cada vez mais, e que vai ganhar provavelmente grande parte do mundo na geração de energia, é energia fotovoltaica. Tá? Não seria a energia solar. E quem quiser ter alguma curiosidade, e disso que o Du falou, e comprovar, todo tipo de energia, basicamente, o processo é esse. É alguma coisa que usa a energia dela para empurrar um dínamo, e esse dínamo gera a energia elétrica. Energia eólica, energia hidrelétrica, energia nuclear, energia geotérmica, que também não tem no Brasil, energia das ondas, que tem em Portugal, tem no Japão, no Brasil tem uma usina muito pequena, mas tem energia de biomassa. Todo tipo de geração de energia é o mesmo conceito. Você transforma aquela energia em algo, onde ela empurra algo, e esse empurrar faz com que a energia elétrica apareça. Tá? Era só para a gente ter esse momento de curiosidade aqui. A gente tem os 3 tipos de civilização principais que o Kardashev criou quando ele veio com essa escala, né?
Depois ele foi adicionando outros. Então, a civilização tipo 1 seria a civilização planetária. Antes de entrar nos detalhes aqui do que seria a civilização planetária, eu queria, já que a gente está falando que tudo isso aqui, essa escala toda, ela tem como base a questão da energia, uma coisa que eu queria perguntar também de novo para o Eduardo é o seguinte: todas essas formas de energia que a gente discutiu aqui até agora, né, que a gente estava citando, elas estão basicamente, a gente está utilizando a natureza aqui ao nosso redor, os elementos da natureza, seja o vento, a maré, a luz do sol e tudo mais, para daquilo ali gerar uma reação que vai movimentar uma turbina e outra coisa lá, e de repente você vai ter daquilo a geração de energia. Eu queria ver com o Eduardo, assim, hoje em dia, quais são as pesquisas mais avançadas que existem hoje, que você saiba, sobre geração de energia? Fala-se muito aí, né, de energia escura, e isso, aquilo e tal, e para quem é leigo como eu, por exemplo, não sei o quanto disso é imaginação, quanto disso é realidade, mas eu queria saber, assim, se você sabe nos dizer a vanguarda da geração de energia hoje em dia, a pesquisa está relacionada mais a quê? Porque para mim, na minha visão de leigo hoje, quando se fala de energia, as formas mais modernas que se teriam seria energia nuclear ou energia solar mesmo, e que são coisas que já não são nem tão novidades assim, né? Vamos lá. Primeiro, você citou aí energia escura. A energia escura, ela é uma energia, né? Mas não energia elétrica, não. Uma energia realmente algo intrínseco ao universo que acelera a expansão dele. Então é uma coisa cosmológica, né? Não tem a ver com a energia que a gente usa no dia a dia. Pelo menos não que a gente saiba. Se tivesse, seria muito bacana. Mas, assim, até onde eu sei, os conceitos básicos para geração de energia, como a gente colocou, eles são pesquisados para se tornarem mais eficientes. Então, países onde existe uma possibilidade maior de geração de energia por processo fotovoltaico, existem institutos que tentam desenvolver materiais que tornam aqueles painéis fotovoltaicos mais eficientes. Hoje, esses então painéis a gente não está caminhando numa direção disruptiva de geração de energia no momento, então. Como, por exemplo, assim, você tem quando o Steve Jobs veio com o iPhone, com o smartphone, aquilo lá foi uma quebra foi uma disrupção. Você não tinha aquilo lá antes, aí veio uma coisa totalmente nova. Depois daquilo, eles foram tornando os iPhones melhores. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente não está buscando novas formas de energia, mas melhorar as que a gente já tem. Então, é que o Steve Jobs, ele botou uma grana naquilo ali também, né? A questão é essa. Claro, essas pesquisas, elas são muito caras, e então a maior parte das pesquisas que trabalham com aprimoramento de matriz energética, ou de fonte energética, pelo menos, tentam tornar esses processos que já existem mais eficientes. Seja criando um processo hidrelétrico que seja mais eficiente, um engenheiro descobre alguma coisa ali, uma forma de fazer o acoplamento ali de uma turbina na árvore lá, que a perda por atrito é menor, e o cara aplica isso em escala, melhor. Assim, no Brasil também não faria tanto sentido, porque a rede de transmissão elétrica já tem décadas, está toda desgastada, e eu acho que quase metade da energia que o Brasil gera é desperdiçada, é perdida aí na transmissão por resistência, impedância, enfim. Se fosse para apontar uma pesquisa realmente disruptiva, eu colocaria aquele gerador de fusão na China, que eles fazem, parece muito aquele gerador do Tony Stark, né, do primeiro filme, que ele tinha um gerador lá que os caras falavam que não era eficiente e tal, aí o cara ficou preso numa caverna, ele fez pequenininho, super eficiente. Aquilo lá trabalha com fusão nuclear, ao contrário dos reatores que tiram energia da fissão
do decaimento, perdão, dos átomos, né? A fissão seria a bomba atômica, as primeiras bombas. Mas ali você tem, por um intervalo de tempo muito curto, porque aquilo ali ainda é um laboratório, né? Não é uma usina realmente, mas por um intervalo de tempo muito curto você consegue ter condições que se assemelham às condições encontradas no interior do Sol. Ele realmente gera energia, ele emite mais energia do que ele consome. E aí agora a briga é para tentar fazer isso ser um processo contínuo. Isso aí foi uma notícia que saiu há pouco tempo atrás, até eu vi, falava de o pessoal chama de um sol, né, que a China teria conseguido fazer um pequeno sol reagir, funcionar por não sei quanto tempo ali, é isso? É isso. E aí eles querem replicar o processo que acontece no interior das estrelas. E aí tirar energia a partir disso. Mas é aquilo, é um material extremamente quente, as condições de isolamento têm que ser muito, muito cuidadosas, é um processo muito caro também, claro, mas é aquilo, é na China, né? A partir do momento que eles tiverem uma brecha e isso se tornar viável em termos econômicos, eles vão aplicar numa escala maior. Não perca nenhuma novidade de O Contato. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de bastidores, notícias e novos episódios. Links para as nossas redes estão na descrição desse episódio. Beleza, então. Tá entendido a questão da ideia do Kardashev quando ele fez essa teoria. Vamos agora, minha cara Raíza Rezende. Eu não contei pra vocês, na hora que eu tava apresentando a Raíza, eu não fiz a piadinha dela, né? Então eu vou fazer agora. Então, minha cara Raíza Rezende, nossa vampirona de João Pessoa, piada interna do grupo de apoiadores, tá? Se você não tá no grupo de apoiadores, você não vai entender essa piada. Eu moro em João Pessoa e não vou à praia. Só saio à noite. São muitas pistas que foram deixadas ao longo. Não vai à praia, só sai à noite no grupo de apoiadores. As irmãs dela, a família dela, todo mundo tem 200 anos, parece que tem 30. Não, mas eu entendo. Eu entendo, eu sou de Taubaté, eu não estou grávido, não escrevo livros infantis, não faço filmes. Mas joga sinuca, né, cara? Mas joga bilhar, né? Alguma coisa eu tinha que fazer, né? Joga bilhar, né? De vez em quando faz umas corridas ali na Dutra pra tentar, né, salvar um professor que pode ter sido atropelado, umas coisas assim. Nossa! As coisas assim. É o dia, de repente tá ali dentro do helicóptero. É a vida do nosso Eduardo Oliveira. Ai. Mas assim, gente, a Raíza ela tem algumas características ali bem duvidosas, né? E a gente tá desconfiando dela um pouquinho. Mas vamos voltar ao tema. Raíza, escala Kardashev, tipo 1, civilização planetária. Traz pra gente. A civilização planetária seria capaz de utilizar e armazenar toda a energia disponível no seu planeta. Então, isso incluiria as fontes como as que vocês citaram, né? Energia solar, eólica, geotérmica, combustíveis fósseis. E essa civilização teria o controle sobre desastres naturais, como terremotos e furacões, por exemplo. Então não ia ter mais esse tipo de problema para a gente. E a gente também poderia colonizar outros corpos celestes que estivessem próximos. Então, enquanto nós, no estágio que estamos, consumimos 10 trilhões de watts, uma civilização do tipo 1 ia precisar de 1000 vezes mais energia do que nós usamos hoje. Seria 10 quatrilhões de watts. E para alcançar esse nível, a gente precisaria dominar todas as fontes, com métodos avançados como a fusão nuclear, por exemplo. A gente poderia alcançar isso, de acordo com os estudos, em cerca de 100 a 200 anos. E aí eu tenho uma pergunta para o Edu.
A gente conseguiria fazer fusão nuclear a partir da água do mar? Olha, conseguir, até consegue, mas por que você vai querer usar água do mar se existem matérias-primas mais fáceis, entendeu? É a água do mar que a gente tem mais em abundância no planeta inteiro. Ah, legal, justamente, a água do mar é o que a gente mais tem na superfície, mas aí a gente tem várias outras coisas na superfície também, a gente tem, sei lá, ar também na superfície, tem gás oxigênio, tem vapor de água na atmosfera, para a quantidade de matéria que você vai precisar para gerar essa energia, considerando que ela realmente é uma geração de energia eficiente, ela emite mais energia do que ela consome, e a gente está falando que a humanidade vai usar isso para se abastecer, né, pelo menos uma parte dela. Existem outras fontes aí, existem outros combustíveis que a gente pode usar. Inclusive, usar a água do mar não seria uma boa ideia, porque se a gente realmente começar a usar a água do mar, daqui a um tempo a gente vai ter consumido uma parte significativa da água do mar e vai transformar o clima do planeta numa coisa ainda mais instável. Então, fica ainda mais complicado, entendeu? Mas existem outras coisas que você pode usar, por exemplo, gás hidrogênio, que é muito mais tranquilo. Você pode tirar ele da água em si, do mar, por exemplo, mas aí seria uma quantidade realmente muito menor e fazer a partir disso. Agora, dizer realmente, olha, eu vou usar aqui a água do mar como um combustível, aí acaba sendo um processo difícil demais, sendo que a gente poderia usar alguma outra coisa, entendeu? Entendo. E aí, assim, para a gente conseguir alcançar isso, a estabilidade política e social deveria existir, né? E a gente sabe que estamos longe no momento. E também não poderíamos ter crises globais, porque isso ia impedir totalmente esse avanço. Então, eu creio que a gente nunca vai chegar aí, não. Mas é apenas a minha opinião. Concordo. Bom, essa civilização do tipo 1, eu acho que assim, pra gente conseguir até deixar um pouco mais claro os exemplos assim para o pessoal que está ouvindo. Em exemplos, a gente consegue citar alguns exemplos da mídia, do cinema, da literatura, das histórias em quadrinhos, da ficção científica, que seriam civilizações do tipo 1. Tem algum filme ou algum material assim que vocês lembram que exemplifiquem uma civilização desse tipo? Cara, tipo 1, a fundação do Asimov, aquelas são civilizações planetárias. Elas são do tipo 1. Gaia, Trantor, enfim, elas controlam a energia do planeta. Duna seria um exemplo também? Duna já é mais do que planetária, né? Eu acho que ela já é mais do que planetária. Duna seria um tipo 2, né? Eu não sei se totalmente um tipo 2, mas bem acima do tipo 1, assim. Viu, mas quando fala, por exemplo, né, que a civilização do tipo 1 ou do tipo 2, 3, elas são capazes de usar toda a energia disponível no planeta, por exemplo, a do tipo 1 é uma civilização planetária, então ela seria capaz de utilizar toda a energia disponível na Terra. O que exatamente isso quer dizer, sabe? Uma civilização desse tipo, ela consegue não apenas utilizar todas as formas de energia possíveis no planeta, mas ela faz isso no máximo possível. Sim. É dessa forma. Ela atingiu total que é capaz dela gerar de energia dentro de um planeta. Agora, isso não é muito perigoso para o próprio planeta? Dependendo da forma como ela gera essa energia, pode ser. Vamos lembrar da civilização de onde veio Kal-El, né? Justamente que a mineração Kal-El do planeta para a produção de energia fez com que ele se tornasse instável e o planeta explodisse, né? É um exemplo que nós temos aí no clássico, mas assim... Deixa eu quebrar um momento nerdola aí, né? E falar para as pessoas que não é todo mundo que ouve esse podcast que sabe quem é Kal-El, né? Kal-El, meus caros ouvintes. O Kal-El é o Superman, gente, tá? Meninas, então... é o Henry Cavill. Isso, olha lá. No caso, é Henry Cavill. Henry Cavill, né? Não é mais, infelizmente. Bando de nerdola. Bando de nerdola. Tá bom, continuem. Mas vamos lembrar também o seguinte, uma civilização na escala, ela chega no tipo 1, não necessariamente quando ela
tem o domínio de toda a energia do planeta, mas quando ela chega a 10 elevado a 16ª watts, né? 10 trilhões de gigawatts. Então, se ela está em 10 trilhões de gigawatts, tipo 1, de onde vem essa energia? Tanto faz, tanto fez. Ela pode extrair parte dessa energia de outro planeta, por exemplo. Ela pode extrair parte dessa energia da estrela dela. Não sei. Ela dá um jeito lá, mas se ela chegou nessa marca, bom, e como isso é próximo daquilo que a Terra recebe do Sol, então eu entendo que é mais ou menos a energia que um planeta recebe de uma estrela, a civilização planetária tipo 1. Essa associação dos tipos para essas escalas de planetária, estelar, galáctica, blá, 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 são simplificações também. Porque um planeta, Júpiter é um planeta e ele recebe muito menos energia do Sol do que a Terra, porque ele está muito mais longe. Né? Mercúrio também é um planeta, só que ele recebe muito mais energia do Sol porque ele está muito mais longe. Agora, um planeta que esteja mais próximo da sua estrela do que o Sol, do que a Terra está do Sol, só que essa estrela ela é muito menor e tem uma luminosidade também muito menor, ela emite muito menos energia, ele também pode receber menos energia do que a Terra. Então, simplesmente dizer isso acaba sendo meio subjetivo. Por isso é importante a gente lembrar que existe um número que o Kardashev já determinou para isso. Então, eu acho que essa questão do número acaba sendo mais interessante, porque quando, por exemplo, quando fala civilização planetária, a primeira coisa que eu penso é que é uma civilização que ela está utilizando a energia que ela tem como gerar dentro do planeta. Aí quando você... Como você trouxe a questão da energia que esse planeta recebe da sua estrela, já muda de figura. Acho que essa palavra, essa classificação como planetária, acaba confundindo um pouco a gente. Acho que essa questão a gente já pensa na civilização estelar, né? Então, quando fala que tem uma quantidade de energia ali de 10 trilhões de gigawatts, então isso, apesar de 10 trilhões de gigawatts, para mim não quer dizer nada, não tem ideia de quanto de energia é isso, você imagina que deve ser muito, deve dar um choque, mas acho que pelo menos para o nosso entendimento, essa classificação assim, dando o valor da energia é mais interessante, pelo menos para a gente se situar, se bem que é um nome muito menos vendável, né? Civilização planetária é muito mais legal do que civilização de 10 trilhões de gigawatts. E como que seria a medição disso? Como que seria a medição disso? Como que eu sei que a gente tá usando 10 trilhões de gigawatts? Qual a tomada que a gente vê isso aí? Tem multímetro para medir isso? Então, bom, para começar, tem o famoso relógio de luz na sua casa, não tem? Tem. Bom, então eu consigo medir. Tem um relógio de luz, a CPFL vem no planeta. Chega um tiozinho lá, dando ré com o caminhãozinho da CPFL que apita quando dá ré. Aí você já fala, puta, vão cortar minha luz hoje. É hoje, não escapa. Aqui é a EDP. Aqui chega o técnico da EDP no caminhãozinho, ele desce e fala, legal, vão consertar a minha luz. Mas assim, a gente tem como, a partir de certo ponto, claro, a gente tem como saber quanta energia a gente consome normalmente. Porque, inclusive, faz parte do processo de uma civilização inteligente, eu imagino, né, tomando por base nós, se você nos considera inteligentes, buscar também a eficiência energética. Então, para saber como ser mais eficiente, você precisa também saber o quanto você está consumindo. Então, essa civilização, ela saberia disso. Né? Embora, assim... É claro que num número tão absurdamente gigantesco quanto esse, vai existir ali alguma variaçãozinha muito pequena, insignificante, que você não sabe. Né? Existe uma incerteza ali. Mas é aquilo, ela é tão pequena que nessa escala realmente não vai fazer diferença. E isso já é considerado até, eu acho que no artigo de 64, o Kardashev fala disso, ou então no artigo dos anos 80, eu não me lembro, mas em algum dos artigos ele até mencionou isso, se não me engano, que a consideração desses números para esses tipos, eles já levam isso em conta, assim, essa quantidade de energia é tão grande que essa incerteza ela se torna insignificante. Uma coisa é a gente falar de uma civilização que acabou de dominar o fogo
e aí qualquer fogueira que uma tribo faça em algum lugar contribui para o nível de energia que eles estão consumindo. Outra coisa é você falar do nível de energia que a gente tem hoje, por exemplo. É muito diferente. Se alguém acender uma fogueira em algum lugar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas essa civilização planetária, por exemplo, comparado com a gente hoje, com o nível de... não vou falar nem com a tecnologia, vou trazer mais para tentar pensar um exemplo que a gente consiga se identificar, se relacionar, assim. Fazer um exercício de imaginação. Como que seria viver numa era onde a gente chegasse nesse estágio? A gente está muito longe, a tecnologia, a nossa casa, os nossos hábitos, as nossas ferramentas estão muito distantes ainda desse mundo, ou a gente já consegue ter um vislumbre mais ou menos de como que seria isso? O que vocês acham? Eu não acredito que nós estejamos perto de uma civilização planetária, porque, como característica, por exemplo, essa civilização teria o controle sobre desastres naturais. E a gente está bem longe disso. A gente está no que seria uma civilização tipo 0, que é a civilização pré-planetária, que é um estágio intermediário antes de alcançar o tipo 1. A gente atualmente está em um nível de 0,7 na escala, segundo os cálculos do Carl Sagan. Ele usou uma fórmula baseada no consumo energético global. Eu definitivamente não lembro como é a fórmula, e mesmo que eu lembrasse, eu não ia saber desenvolver. Chore, Edu. Mas foi tipo... Ele pegou a quantidade de energia usada pela humanidade e ele aplicou um logaritmo para suavizar esses números que são muito gigantes da escala, e ele ajustou na escala para que pudesse fazer sentido para nós entre os tipos definidos por Kardashev. E aí, com esse cálculo, ele chegou na resposta de que a humanidade atualmente consome algo em torno de 10 trilhões de watts. E aí a gente ficaria em 0,7 na escala. Então, acho que para conseguir chegar numa civilização planetária, a gente precisaria de um desenvolvimento muito maior, inclusive tecnológico, até para criar reatores que pudessem atingir temperaturas que pudessem fazer, por exemplo, como eu estava falando antes com o Edu, uma fusão nuclear, seja lá com qual produto, mas a gente não tem esse tipo de coisa ainda. Em 1973, o Sagan percebeu que essa escala que o Kardashev tinha proposto tinha diferenças muito grandes entre as do tipo 1, 2 e 3 e tal. Então, assim, pensando numa civilização tipo 3, a galáctica, a civilização planetária do lado dela não é nada, né? Seria como, sei lá, uma formiga perto de nós hoje. Então, isso era uma discrepância muito grande. Então, essa escala precisava ser mais precisa. Enfim. Aí ele criou uma fórmula com base no que o Kardashev tinha definido anteriormente, né? Também foi uma espécie de interpolação ali que ele fez, né, das informações. Ele aplicou esse logaritmo justamente porque a diferença dessas duas civilizações, né, da 1 para 2, depois da 2 para 3, era muito grande, e fazer isso de forma linear ia ser inviável, não ia ser prático. Então ele colocou esse logaritmo nessa fórmula para a gente poder ter essa proximidade por praticidade mesmo. E aí aquela questão, eu acho que eu expliquei lá no episódio com o Alexandre, o que é uma escala logarítmica, né? Numa escala linear, a diferença entre as graduações é a mesma. Então, pensa na reta numérica. 1, 2, 3, 4. A diferença entre cada número é sempre 1. É sempre a mesma diferença. Numa escala logarítmica, não. Essa diferença, ela cresce por fatores. Ela é multiplicativa. Então, a primeira graduação tem um valor, a segunda graduação tem um valor diferente. A distância entre
segunda e a terceira é diferente, a terceira e a quarta vai ser diferente, por aí vai. Eu acho que o exemplo que eu tinha dado na época era da escala Richter, para a gente ter uma noção da energia dos terremotos. Um terremoto que seja de magnitude 6 na escala Richter, ele é 10 vezes mais forte que um terremoto de magnitude 5. E ele é 100 vezes mais forte que um terremoto de magnitude 4. Então, cada vez que um terremoto sobe 1 grau na escala, ele está sendo 10 vezes mais forte que o grau anterior. Isso é uma escala logarítmica. A cada número, a cada grau que você sobe, você multiplica por 10 a escala anterior. Outra escala que a gente usa no dia a dia é a escala de intensidade sonora. Né? Um som de 40 decibéis, que pode ser aí uma conversa bem baixinha, quase sussurrada. Esse som de 40 decibéis é 10 vezes mais intenso do que o de 30 decibéis, que é um cômodo silencioso, né? Tem aquele ruído de fundo de uma rua distante, alguma coisa assim. Um ruído de 80 decibéis, pode ser aí um aspirador de pó, alguma coisa assim, ele é 100 vezes mais intenso do que um ruído de 60 decibéis. Então, 60, o 70 vai ser 10 vezes mais, o 80 vai ser 100 vezes mais. 60 decibéis seria uma conversa normal. Então, esse aspirador de pó ele é 100 vezes mais intenso do que uma conversa. Na escala de Kardashev, a civilização tipo 2, ela tem 10 bilhões de vezes mais energia do que a tipo 1. Então, não é porque a do tipo 2, ela é o tipo 2, ela tem o dobro da energia do tipo 1, não. A escala ela é logarítmica, ela trabalha com multiplicação, então é por isso que tem esse log aí na fórmula do Sagan, e a gente precisa lembrar disso. Então, quando a gente coloca que a humanidade ela é 0,7, não significa que ela tem 70% da energia do planeta. Tá? Pelo contrário, a gente não controla, eu acho que nem 0,2% da energia do planeta. Então tem um caminho muito longo ainda para ser percorrido até lá. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store e o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Puxando já disso aí que você falou, Du, a gente já consegue ir para a escala número 2. A gente citou em alguns episódios, e eu lembro que o gancho para a gente entrar até no papo da escala Kardashev e gravar com a Lê, foi que no episódio sobre o 7 a gente comentou sobre a esfera de Dyson, de que teria sido encontrado, né, uma estrela pulsando ou um corpo celeste pulsando no universo, e que aquilo poderia ser supostamente uma esfera de Dyson, né? A gente já explicou em alguns episódios o que é a esfera de Dyson, e de forma resumida é uma esfera metálica, uma estrutura que fica em volta do Sol, onde ela consegue absorver, né? Ela consegue retirar, usar a energia do Sol, mas não em forma de... ou melhor, né? Acabei me expressando mal. Não absorver a energia, mas usar essa energia ao nosso mero favor, né? Ao favor daquela sociedade, né? Daquela civilização. Então, teria sido encontrado uma esfera de Dyson, ou melhor, né? Teria sido encontrado supostamente algo que pode ser uma esfera de Dyson, e seria um sinal de uma possível civilização inteligente a sei lá quantos anos-luz daqui. Só que o tipo 2 seria isso, né? Então, assim como o Du falou, não é logaritmo, né? Não é o dobro do tipo 1. No tipo 2, a gente, além da carga, né? da energia utilizada, você tem os artifícios, as coisas que vão vir a mais. Então,
o Sol se torna parte do nosso dia a dia como um elemento para a gente usar a energia dele. Então a gente monta ali uma estrutura em volta do Sol e usa ele para o nosso favor, né? E aí, obviamente, né, além de você controlar toda a energia do planeta, você teoricamente já controla aí a energia do seu sistema solar, quase como um todo. Seria isso, né, Edu? Quem controla a estrela controla o sistema solar como um todo, né? Você pode manipular a órbita dos planetas dentro desse sistema, você pode minerar asteroides livremente dentro do sistema, né, onde você se desenvolveu, enfim. A estrela acompanha tudo que tem em volta dela. E essa ideia de uma mega estrutura seria justamente porque seria necessário coletar essa energia de uma forma muito enfática, assim. Seria necessário um esforço muito grande para essa civilização coletar essa energia e, de fato, seria o grande projeto dessa civilização até ali. E só o fato de que ela constrói uma mega estrutura em volta dessa estrela, ela já altera o sistema solar dela. Ela diminui a quantidade de energia que chega nos outros planetas, ela precisa desviar constantemente o caminho de asteroides, cometas, corpos menores que podem se aproximar dessa estrutura. Aí a gente está falando de uma esfera de Dyson, né? Existe uma variação que é o enxame de Dyson, em que essa... eu queria falar. A esfera não é completa, né? Você tem partes ali menores que compõem um enxame realmente que orbita essa estrela. E No isso caso, também é seria muito... uma rede de painéis solares, Edu? Poderia ser. Mas isso é um pesadelo em termos orbitais, porque essas órbitas, eventualmente, elas vão passar, os planos, né, vão passar uns pelos outros, e o risco de colisão é considerável. Você tem o risco de colisão com os objetos naturais desse sistema solar. Então, assim, enquanto essa civilização estiver desenvolvendo isso, ela vai fazer praticamente só isso, sabe? Essa civilização vai viver para isso, e ela vai desenvolver outros projetos grandes depois que isso estiver concluído. Então, realmente, é o projeto da civilização. Esfera sólida em volta da Então, aí que tá, você pode fazer essa esfera realmente um corpo inteiriço, né? Ou então você pode fazer com seções que orbitam em velocidades diferentes. O que também pode trazer problemas aí de maré, por exemplo, entre uma parte e outra. Se você quiser se deslocar dentro dessa estrutura, grandes distâncias podem ser um problema, porque você começa a andar em linha reta, mas a depender de como a estrutura foi construída, você pode se desviar. Enfim, efeitos físicos aí começam a acontecer e a coisa não é tão fácil assim. Então, agora, aquilo que a gente tinha falado, na verdade, a escala de Kardashev trabalha com números, né? E aí uma civilização tipo 2, ela já estaria em 10 elevado a 26ª watts, né? 100 bilhões de vezes mais do que a do tipo 1. De onde ela tira esses 10 a 26ª watts? Não sei. Ela pode tirar de vários planetas ao longo de vários sistemas solares, ela pode tirar só da estrela dela, ela pode criar uma grande estrutura, não uma esfera de Dyson, mas uma grande estrutura que fica em órbita da estrela dela, viaja para outra estrela, replica essa estrutura lá, enfim, ela pode ter várias fontes. Mas a marca que é colocada é de 10 a 26 watts. Que está próximo da energia que comparativamente, né, as estrelas ali emitem, né? Tem estrelas que emitem bem mais, tem estrelas que emitem bem menos, mas lá é 4 vezes 10 a 26 watts. Tá? Do Sol, se não me engano, é 3,86 vezes 10 a 26. Eu posso estar fazendo confusão, mas é bem próximo disso também. Então, a partir do momento que a civilização chegou ali, independente da fonte de energia, tipo 2.
Mas aí, nesse caso, se nós chegássemos esse grau na escala, toda essa energia poderia chamar a atenção, né? De outras espécies no universo. Seria detectável, né? Uma esfera de Dyson, um enxame de Dyson seria detectável. Ou então um anel, né? Essas civilizações elas podem construir anéis em volta das estrelas ou até anéis em volta de outros planetas para usá-los, né? Planetas próximos à estrela, enfim. Tudo isso poderia ser detectado e é uma coisa que alguns astrônomos tentam detectar, inclusive, sinais infravermelhos do aquecimento dessas estruturas em volta dessas estrelas. Isso para as esferas de Dyson. Os enxames de Dyson eles podem ser detectados pela variação do brilho da estrela na hora que um número maior desses objetos passa em frente à estrela. Houve um caso anos atrás em que cientistas cidadãos, né, que são pessoas que não são cientistas verdadeiramente, mas existem projetos científicos que abrem dados para a população em geral poder olhar, minerar, enfim. E alguns estudantes encontraram uma estrela que tinha uma assinatura muito parecida com o que nós veríamos no caso de um enxame de Dyson. Só que não conseguiram bater o martelo porque também existe a possibilidade de que essa estrela, como ela tem uma nuvem de detritos em volta dela, né, de detritos naturais, é possível que aquilo seja, por exemplo, uma concentração maior de cometas e asteroides em dado momento. E aí o brilho dela caiu significativamente, ou então uma nuvem de poeira passou na frente da estrela e o brilho diminuiu e depois esse brilho retornou. Então, é uma possível explicação. O Projeto 7 não encontrou nenhum sinal de rádio vindo de lá. Presume-se que uma civilização dessas teria sinais de rádio que nós fôssemos capazes de detectar e nós não detectamos. Então fica no ar aí, mas eu acho que não era, não. Raíza, civilização tipo 3. Civilização tipo 3 seria civilização galáctica. E aí eu digo a gente partindo do conceito de que somos nós evoluindo, mas essa escala se aplica a qualquer civilização, né? Uhum. No caso, essa civilização iria controlar a energia da galáxia inteira. E aí, isso iria envolver a extração de energia de buracos negros, de supernovas. Nesse nível, a gente poderia ter alcançado a imortalidade tecnológica e migrado para formas de vida sintéticas ou pós-biológicas, ou seja, a gente não teria mais, talvez, né, teoricamente, porque aqui a gente entra muito já no campo da ficção científica, a nossa fisiologia seria mudada, talvez a gente se transformasse mesmo em formas de vida robóticas. Uma civilização do tipo 3 teria essa capacidade, né, de utilizar a energia toda da galáxia, e para alcançar esse nível, essa civilização precisaria não apenas dominar a própria estrela, né, mas expandir a influência dela para milhares ou para milhões de sistemas estelares. E essa energia seria capturada de diversas estrelas por meio de várias esferas de Dyson ou de tecnologias mais avançadas do que as esferas de Dyson. E isso exigiria uma viagem interestelar em larga escala, com naves, né, autossuficientes. Aí entra, sei lá, Star Wars. Acho que na cultura pop eu consigo visualizar que eles já seriam uma civilização no tipo 3, porque já existiriam mega estruturas cósmicas e provavelmente a engenharia de buracos negros como fonte de energia. Assim, provavelmente isso aconteceria em milhões de anos, né, com a gente. Não acredito que vai acontecer. Eu sou a pessimista, realmente. Acho que a gente nunca vai sair dali. E se sair, a gente vai se auto-explodir. Mas a gente seria um resultado de uma civilização, como é que eu posso dizer, pós-humana. Ou talvez totalmente artificial. Se uma civilização desse nível já existisse no universo, seria praticamente indetectável para a gente, no nosso nível atual, né? Ou poderia ser o que para nós é uma entidade divina, que manipularia as galáxias
do jeito que quisesse. Eu acho que se nós nos usarmos como régua para imaginar, pelo menos, esse tipo de civilização, isso que você falou de uma civilização pós-humana, transhumana, né, onde já teria ocorrido uma junção da biologia com a tecnologia, se nós nos usarmos como régua, eu acho que é para isso que caminha, porque nós hoje estamos cada vez mais nos conectando não é nem a máquina, é a nuvem, né? A questão hoje em dia já não é nem tanto o aparelho celular ou o hardware que a gente usa, mas é o software, é a nuvem. Se a gente vê quais são os caminhos aí, principalmente depois de ter surgido inteligência artificial, se a gente pegar o que a gente tem hoje e extrapolar para o futuro, é bem provável que a gente já, quando chega numa etapa dessa, a gente já vai ter se fundido com a tecnologia de uma forma que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? Eu imagino que uma civilização como essa, talvez até assim, fisicamente seria muito diferente da gente, mesmo se fosse humanoide. E quando a gente quando a gente vai analisar uns casos ufológicos, por exemplo, sempre partindo da hipótese extraterrestre, tô falando, não interdimensional, essas coisas, mas falando de uma outra civilização física que vive no mesmo universo que a gente, só que só tá muito longe. Quando se citam esses seres, e principalmente no caso dos Greys, né, que dos anos 70 para cá assim, se tornaram o grande padrão assim, de avistamento da ufologia, eu sempre olhei para os Greys assim, achando aquilo muito uma cara, um jeitão de linha de montagem, sabe? São todos iguais, não tem diferença estética, física assim, na feição entre um e outro. As descrições, as pessoas nunca descrevem Greys tipo, individualmente. Esse Grey ele tinha tal característica, aquele Grey tinha outra, não são. É sempre uma coisa só, é Grey. Isso me faz pensar nessa questão de repente, né, uma fusão da biologia com a tecnologia, né, no corpo das pessoas. Eu acho que a gente caminha aqui para isso hoje, né, num futuro que talvez não acho nem vai ser distante, em muitos aspectos já está acontecendo, né? Mas que se a gente jogar lá para o futuro, para onde poderia existir uma civilização como essa, a gente está falando da civilização tipo 2 e eu acho que ela já poderia ser fisicamente muito diferente da gente, só pela relação dela com a tecnologia até chegar nesse ponto. Eu acho que a tipo 2 já seria transhumana ou pós-humana, né? Pós-humanista, enfim. A do tipo 3, eu acho que é mais na linha do que a Raíza falou, de ser uma entidade divina. Do tipo 3 em diante, né? Aqui esses 3 são o que o Kardashev propôs, mas aí outras pessoas propuseram outras coisas, enfim, mas eu acho que daqui em diante tem aquela frase do Arthur Clarke de que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. É exatamente isso aqui. O que essas civilizações seriam capazes de fazer, nós somos absolutamente insignificantes para elas. E assim como no Guia do Mochileiro das Galáxias, a Terra ia ser destruída para passar uma estrada lá, um negócio assim, é isso aqui, sabe? Não tem muito o que brigar, não tem muito o que contra, quase não teria como a gente entender em termos práticos do que essa civilização seria capaz. Uma civilização que consegue extrair a energia de supernovas, buracos negros, ela consegue fazer a fusão de estrelas, sabe? É um negócio impensável. A gente está falando de energias que são níveis de energias que são de uma ordem, assim, realmente de uma divindade. E também, porque a gente é hoje, daí para cima, acaba nem fazendo tanta diferença assim. Essa civilização tipo 3, ela teria, né, o Kardashev estimou cerca de 10 a 36 watts. Então ela também é
100 bilhões de vezes mais energética do que a tipo 2. Né? Então, o salto que existe aqui também é multiplicativo, né? Aquela história da escala logarítmica e tal. Como eles se pareceriam fisicamente, duvido muito que eles tenham algum tipo de corpo físico orgânico. Eu acho que pelo menos 100% orgânico. Talvez tenha ainda alguma coisa orgânica, mas não natural deles. Eles podem ter desenvolvido alguma biotecnologia que sirva para a manutenção deles, mas que não foi de origem natural de algum lugar, sabe? Foi algo que eles próprios fizeram. Uma civilização dessas pode abandonar até a própria individualidade. Eles podem fazer a fusão de todos os indivíduos na própria singularidade deles ali com a máquina e, na verdade, ser uma entidade só. Tá, não, mas assim, eu acho que eles podem ter fundido os indivíduos todos em uma mente só, né? Ou então ter algum tipo de mente coletiva que tem acesso a alguma dimensão além das nossas dimensões físicas. E aí a gente entra até na teoria do valer, por exemplo, de que esses fenômenos anômalos que acontecem, eles têm origem em outra dimensão. E aí podem ser de algum tipo de civilização dessas que alcançou esse nível de desenvolvimento e agora está fazendo isso. E aí vocês falaram sobre o futuro da humanidade, o Kardashev, ele escreveu que essas civilizações têm 4 cenários possíveis. Né? O primeiro, a destruição total da vida. O segundo, a destruição total da vida inteligente apenas. O terceiro, a degeneração. E o quarto, a perda de interesse. Então, o próprio Kardashev, ele era mais pessimista nesse sentido. Esses eram os... Mas como assim perda de interesse? Bom, tudo isso que a gente está falando do avanço da civilização só acontece se ela quiser, certo? Uhum. Se a gente chegar aqui e falar, tá bom do jeito que tá, vai ficar bom do jeito que tá e a gente não vai fazer mais nada, a gente nunca vai sair do 0,73. A gente vai acabar saindo porque precisa. Mas se a gente encontrar um jeito de, sei lá, se tiver um cataclisma muito grande e morrer uma parcela significativa da humanidade e o consumo de energia cair significativamente, a gente não vai ver uma necessidade tão grande de buscar mais energia. E aí a gente pode encontrar uma forma de manter a população constante para que o nível de energia uma hora também seja constante. Pronto, a gente não precisa de mais energia. E a gente vive assim e tá tudo bem. 2 coisas, né? A primeira que eu tinha pensado, a gente tá aí... Eu tô recentemente, assim, desde o ano passado, eu acho que eu tô mais inteirado e mais pesquisando sobre inteligência artificial e os caminhos que isso está tomando, até do que propriamente sobre ufologia, sabe? Uma coisa que eu tenho visto, né, a busca pela suposta inteligência artificial geral, que é a AGI, né, que falam, é até difícil, mais ou menos, a gente entender o que seria essa inteligência artificial geral. Mas quando eu vejo o poder que a gente já transfere para a inteligência artificial hoje, que é ainda, eu tenho certeza que daqui a uns anos vão falar, nossa, olha como era rudimentar. Mas o poder que a gente já transfere para a inteligência artificial hoje já está sendo muito grande. A cada dia aumenta mais. Basta ver na nossa vida prática mesmo. Eu confio mais numa orientação de um caminho que a inteligência artificial vai me dar do que uma pessoa que mora na cidade me explicar. Então, a gente está transferindo poder para uma inteligência artificial que ainda está em desenvolvimento. Eu me pergunto se, assim, se chegar a esse momento, e por inteligência artificial geral, não estou falando de consciência artificial, estou falando de inteligência mesmo. Se chegar a esse momento e a gente atingir essa nova tecnologia como inteligência artificial geral, a gente vai transferir tanto poder para isso, eu imagino, que eu me pergunto se nós vamos continuar tendo habilidade para desenvolver tanto. Porque, assim, se a inteligência artificial sabe tudo e pode me dar as respostas, eu não preciso me esforçar para ir atrás disso. Então, eu fico me perguntando se, às vezes, uma dessas barreiras não seria o próprio desenvolvimento tecnológico. A gente atingiu um desenvolvimento tecnológico tão grande
que a gente começa a regredir. Você vai ver pesquisas atualmente de nível de leitura de estudantes e do tamanho do vocabulário das pessoas. As pessoas têm utilizado cada vez menos palavras, a capacidade de interpretação de texto tem diminuído, e da mesma forma que a gente, durante aí 100 mil anos, o homem, 120 mil anos, aí o homem cultivou a terra, dominou, ele sabia como viver daquele ambiente que ele estava. Em 100, 200 anos a gente esqueceu isso. Eu não sei, sabe? Se faltar comida no mercado, eu passo fome. Então, eu vejo um dilema nessa questão aí, até para uma civilização como a gente chegar num nível tão alto como esse, de que a própria tecnologia acaba barrando a gente não por mal, mas assim, por ela, assim, sabe, é tão boa, satisfaz tudo que a gente precisa, que eu não preciso me esforçar mais. Eu posso trazer uma reflexão da cultura pop que pega exatamente esses dois ganchos que o Edu e o Guto deixaram? O desinteresse e sobre talvez o progresso esteja atrapalhando. Pode, uai. No caso, vocês já assistiram aquela série na Netflix, Love, Death and Robots? Maravilhosa. Série excelente, muito boa, ainda não vi. Pô, você vou te dar tá de sacanagem. Edu. O último episódio da primeira temporada é chamado Zima Blue. Essa série é maravilhosa. Os episódios são independentes, todos são animações. Tá lá na Netflix. Vai ter spoiler, mas, poxa, saiu em 2019 esse episódio. Mas qualquer coisa pula aí, uns 4 minutinhos. Mas... Não, já teve uma pandemia no meio, pode falar. Já teve uma pandemia, já dava para assistir. Mas vamos lá. A história, ela acompanha a trajetória de Zima, que no começo é só um artista. Ele é humano, ele é um cara normal, mas ele queria ser mais do que isso. E ele vivia insatisfeito. E aí o episódio se passa em um ambiente futurístico. Até os traços da animação são bem futurísticos também. E, enfim, o protagonista, ele começa criando murais gigantescos, sempre com um quadrado no meio da cor azul, que ele chamava de Zima Blue. E ninguém entendia o que era aquele quadrado ali, mas a galera achava o máximo. E ele foi ganhando prestígio, e depois ele evoluiu para composições cósmicas, até ele revelar a verdadeira origem da arte dele e de si mesmo. Porque, na verdade, ele era um simples robô de limpeza de piscinas. E ele passou por inúmeras modificações e aprimoramentos. E ele se tornou uma entidade altamente avançada e intelectual. Ele já não tinha mais um corpo humano. Ele fez modificações no corpo dele a um ponto de poder viajar para outros planetas de condições extremas, como calor ou frio, e ele conseguia fazer a arte dele nesses planetas e conhecer o cosmos, enfim. E até mesmo ele fala, em certo ponto do episódio, eu já nem sei o que eu sou, né? E quando ele atinge esse ápice da evolução dele, ele percebe que toda essa complexidade adquirida ao longo do tempo, na verdade, o afastou da sua verdadeira essência. O quadrado azul que ele colocava nas criações dele, que eram megalomaníacas, era nada mais nada menos do que a primeira coisa que ele viu, que foi um azulejo de piscina. Então o Zima questiona se toda a jornada de grandiosidade realmente significou algo ou se ele só se distanciou do que ele era. E a decisão final dele é se desfazer de todas as melhorias e ele retornar ao estado mais simples, que é um robozinho limpando a piscina. E ele faz isso na frente de todo mundo, no seu último ato, vamos dizer assim. Ele conta a história dele para uma repórter para que ela possa dizer depois. E aí, se a gente jogasse a escala Kardashev em relação a esse episódio, a gente poderia relacionar a jornada do Zima.
a um nível individual. Claro, no início ele era um robô, com uma função básica e limitada. Então, isso seria análogo a uma civilização tipo 1. Ao longo do tempo, a tecnologia dele evolui e permite que ele amplie a percepção e a capacidade dele. Seria uma civilização do tipo 2. E no auge, ele tem um conhecimento e um entendimento cósmico, criando arte em uma escala planetária universal, que seria uma civilização do tipo 3. Então, quando ele atinge esse nível quase transcendental, quase divino, ele percebe que a busca pela grandeza não trouxe uma realização genuína para ele. E é por isso que ele retrocede. Então, eu interpreto isso como uma crítica à ideia de que o progresso tecnológico por si só leva à felicidade e ao sentido da existência. Não é que nós não devamos ter progresso tecnológico, de forma alguma. Se você pegar aí a variável medicina, por exemplo, há 100 anos atrás, imagine só, o pessoal morria de gripe, né? Então, beleza, mas certos aspectos do progresso tornam a nossa civilização melhor ou mais adoecida? Então, esse desinteresse que o Edu falou seria, na verdade, um ponto de saturação, onde o avanço não tem significado mais, né? E aí o personagem, ele descobre isso. Ele descobre que a essência está na simplicidade, não na complexidade. E ele percebe isso a tempo. Mas e a gente vai perceber? Diante do que está acontecendo, dessa megalomania e desses avanços tão rápidos, como o Guto comentou, será que isso vai trazer mais benefícios ou malefícios? É só uma reflexão. Eu lembrei do Dr. Manhattan, né? Aquele personagem do Watchmen. Isso. Aquela criatura que ele se torna, né? Um deus, praticamente. Chega um ponto que ele decide se isolar, né? Ele vai para, eu não lembro se ele vai para Lua ou para Marte. Acho que ele vai para os dois lugares, né? Vai para os dois. E em Marte tem a questão do relógio lá, né? Que ele constrói. Exato. E ali ele tá se tornou um ser, algo tão diferente, tão distante do humano, que ele não consegue nem se relacionar mais com aquilo lá. Ele não entende qual o motivo de se preocupar, até mesmo com os humanos, né? Nisso que a Raíssa falou, eu lembrei desse trecho. Essa questão da tecnologia, ela é neutra, né? A tecnologia é neutra, a questão é o que a gente vai fazer dela, né? E é difícil confiar no homem, porque o trem que levava famílias para se encontrar, o mesmo trem que levou gente para campo de concentração. Então, o grande problema, eu acho, é que, no fim das contas, o ser humano ele se desenvolveu tecnologicamente e tal, só que a mentalidade dele, o espírito dele, o instinto dele ainda é muito primitivo, né? O nosso calendário que a gente conta o nosso tempo tem 2000 anos, o que a gente conta a nossa história, basicamente, né? Em linhas gerais, assim, no senso comum. São apenas 2000 anos de história que a gente está falando, só que nós nós basicamente vivemos no nosso instinto quase como animais durante a imensa maioria da existência do Homo sapiens, né? Então isso que é o grande perigo, na minha opinião. A gente... E por isso que às vezes quando o pessoal fala que os ETs ou outras civilizações eles não se aproximam muito da gente porque pode ser perigoso para eles, meio que por isso, eles devem olhar pra gente e ver assim, um bando de macaco com faca na mão, sabe? Só que essa faca pode explodir o planeta. O Carl Sagan, eu acho que foi em 1970, mas se não foi em 70, foi pouco anos depois. Ele disse que nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, onde cada vez menos pessoas entendem ciência e tecnologia. Isso foi lá em 1970.
E hoje essa frase ela é mais real ainda. Não só o avanço tecnológico, científico, ele pode se dissociar do avanço, social, pessoal, metafísico, sei lá, da sua satisfação enquanto um ser, como também eu acho que se torna muito mais difícil para uma civilização existir como unidade com tantas barreiras dentro dela. Então você tem... eu não estou nem falando de barreiras econômicas propriamente ditas, porque do mesmo lugar em que existe abundância de alimento em um lugar do planeta, existe falta extrema dos mesmos alimentos em outro. Né? Mas a partir do momento em que você tem uma quantidade significativa de indivíduos que não é capaz nem de usar os dispositivos produzidos pelos outros, porque esse avanço é realmente muito rápido, você tende a aumentar ainda mais essas diferenças. E aí, como a gente vê em obras como a Fundação, que eu tinha falado, né, em que a humanidade era separada em diferentes planetas, ou então em Duna, em que existem o Imperium, né, ele está em vários planetas pelo universo, e existem especializações da raça humana, né? Teve uma guerra lá, inclusive teve uma série da HBO muito legal agora que falou sobre isso, né? Sobre uma história que se passa uns 10 mil anos antes da história principal do Duna, do primeiro livro. Teve uma guerra ali e a inteligência artificial e computadores mais complexos foram abolidos. É proibido desenvolver e possuir essas máquinas, e aí o caminho que a humanidade encontrou foi aprimorar as capacidades humanas. Então, poder de presciência, o poder de cognição mesmo, de cálculos matemáticos, enfim, existem pessoas especializadas em cada um desses tipos de coisas que geralmente as máquinas fariam. Se a gente levar isso para um caminho talvez um pouco mais extremo, a gente pode ter a criação de várias espécies dessa civilização. Então, no futuro, a gente pode ter, se a humanidade chegar lá, a gente pode ter várias espécies humanas espalhadas em diferentes lugares do universo. Não só pela especialização biológica dos ambientes em que esses indivíduos vão viver e essa população vai se adaptar ao longo do tempo, mas também pela ciência específica que eles podem desenvolver. Né? E aí é claro que a partir do momento que existe aquela ideia de alcançar poderes semelhantes aos divinos, a tecnologia em si, em seus pormenores, acaba não fazendo diferença desse ponto de vista. Mas eu acho que até lá, pelo menos, uma civilização que chegue nesse estágio, ela terá vindo de uma civilização anterior, né? Os seus antepassados, eles também se ramificaram e também tiveram as suas divergências. Então, assim como na Terra nós já tivemos múltiplas espécies de seres humanos convivendo em diferentes regiões do planeta, hoje nós temos múltiplas culturas ao mesmo tempo no mesmo planeta. Em algum momento se a humanidade chegar lá, você pode ter múltiplas espécies humanas com suas próprias culturas, suas próprias características biológicas e tecnológicas, filosóficas, sociais e tudo mais, espalhados pelo universo. E elas chegarão a esses estágios à medida em que forem evoluindo, né? Nem todas, claro. O que abre espaço também para aquela história da competição que a gente tinha falado no episódio do Problema de Três Corpos e também um pouco no episódio do Set, nos episódios sobre Set. Essas espécies, elas tendem a competir por recurso, né? Pelo menos nos ambientes em que a gente existiu. Será que futuros descendentes da humanidade que habitem lugares diferentes do universo chegarão a competir pelos mesmos recursos, ou eles vão ser capazes de se unir? Enfim, já que eles têm os mesmos ancestrais.
Bom, hoje nós temos culturas que vêm dos mesmos ancestrais e que estão em guerra, mas tudo bem. Eu acho que a humanidade até aqui não é exatamente um exemplo, não. O Kardashev, ele via aqueles 4 finais como sendo os mais prováveis, mas ele também tentava se manter otimista e justamente essa foi uma das motivações para tentar enxergar essas civilizações mais avançadas e tentar fazer um cenário em que a humanidade chegasse nesses níveis, né? E justamente os tipos são determinados em valores muito antropocêntricos. Pô, é uma energia próxima à energia que a Terra recebe, que o planeta Terra tem, né? Ou então que o Sol emite, ou que a nossa galáxia tem, e por aí vai. Mas são coisas que põem a gente para pensar e, enfim, é claro que tudo isso está num futuro muito mais distante e lá nós certamente também não faremos diferença. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Só para finalizar esse papo e para não dizer que a gente não tocou no assunto, e escala Kardashev de fato, né? Quando a Raiz ela pede pra gente gravar um episódio sobre, é porque tem muita coisa para ser dita sobre a escala Kardashev, muita comparação pra gente poder fazer. Mas só pra gente poder encerrar, além dos 3 principais, então esses 3 tipos, né? A civilização planetária, a civilização estelar e a civilização galáctica são as do Kardashev mesmo, da teoria original. A escala original vem com esses 3 tipos. Depois, com o tempo, né, nós tivemos o acréscimo de mais 3 escalas, né, 3 tipos, e aí teve o envolvimento do Carl Sagan, do Michio Kaku, do John Barrow, são personalidades ali, são teóricos, cientistas, astrônomos, físicos, que se envolveram também nessa teoria e colocaram mais alguns elementos só para poder, né, acrescentar um pouco mais e também com a realidade que eles foram vendo da humanidade. Então, o tipo 4, que é o domínio universal como um todo, então controla a energia do universo inteiro. Então, a gente já sai até da teoria, né, da questão interplanetária. A gente já dominou o universo inteiro, né? E de uma galáxia a outra é muito fácil. É uma coisa muito simples, né? A tipo 5 seria uma civilização que controla múltiplos universos, então a gente entra aí numa hipótese de multiverso, para vocês terem uma ideia, né? E ainda você tem a civilização transcendental, então até no ponto da civilização galáctica, até o Du mencionou que essa já seria uma civilização praticamente que seria a nível Deus. Eu já coloco que uma civilização nível Deus, né, no conceito da palavra de Deus, seria uma civilização 5 ou 6. Porque aí você está falando de multiverso, você está falando de controlar o espaço e tempo. Você está indo além das teorias da física, você está controlando tudo de tudo, né? Você não tem limitação nenhuma. Uma civilização do tipo 3, ela tem o controle de toda a Via Láctea, de toda a sua galáxia, mas ela ainda vai ter ali as limitações da física em alguns pontos, né? Ela não mudaria as leis da física, né? Ela teria maior conhecimento, ela teria maior conhecimento e ela saberia como trabalhar dentro dela. Agora, acho que nesse nível já transcendental aí seria alguém que, tipo, sabe... o nível... física, aí é nível... nível Deus. Universo. Sim. Nível Deus. Isso seria o nível Deus, entendeu? Semanas atrás a gente falou, eu acho que foi no grupo de apoiadores, sobre a origem do universo, algumas características ali do que se chama, né, de Big Bang, alguns conceitos que por vezes
as pessoas têm disso, que são equívocos, e por que a gente não consegue entender exatamente o que aconteceu no momento específico em que a criação do universo aconteceu. E que se seria possível, no final da história do universo, acontecer o mesmo processo ao contrário, né? O universo ele está se expandindo, essa expansão se torna cada vez mais lenta, cessa, o universo começa a se contrair, as coisas vão ficando mais comprimidas dentro do universo, ele vai ficando mais denso, mais quente, até que retorna ao estágio que ele era no momento do Big Bang, e logo em seguida ele entra no estágio que ele era logo antes do Big Bang, em que a física não funciona. Seria um efeito de mola, né? A história do Big Crunch, né? Que é o grande esmagamento, digamos assim. Se o universo, hoje as evidências que a gente tem dentro da cosmologia apontam para outra direção, né? De que o universo ele vai se expandir indefinidamente e a gente vai meio que se dissolver. Aí, mas se o universo... De novo. Mas se o universo ele se condensasse nesse Big Crunch, essa civilização transcendental, tem fontes que colocam também civilização tipo ômega, civilização tipo 6, ela seria capaz de escapar por essa singularidade que é criada no momento da criação. Ela escapa para outro universo. Ou ela viaja no tempo para o universo anterior, ou ela faz alguma coisa muito louca que a gente nem imagina, mas ela seria capaz de sobreviver à morte de seu próprio universo. Talvez até criar o seu próprio universo e viver nele. O que é a definição física de zona de conforto. Queria aproveitar que o Eduardo citou isso aí, né, de criar o próprio universo, e o Vinícius tinha dito que a gente era nerd, né? Queria lembrar que em Grandes Astros Superman cria um pequeno universo, tá? Só pra deixar claro. Meu Deus do céu. No caso, quando a gente esbarra nesse conceito de divindade, né? Essa divindade é uma pergunta que eu me faço e eu faço a vocês também. Essa divindade, ela seria uma consciência coletiva etérea, que simplesmente é e simplesmente está, e que se expande ou se contrai, como o Edu citou, acima do que nós entendemos por espaço-tempo, em uma forma de vida que nós não entendemos, e isso seria Deus. E esse Deus, diante de toda essa sua magnitude, de poder até simplesmente destruir o próprio universo, ir para outro, modelar outro e fazer sei lá o que ele quisesse. Ele, de alguma forma, estaria presente aqui, ou teria interesse aqui no pálido ponto azul? Eu acho que a gente tem que gravar uns 3 episódios para responder isso aí. E nos escutando, ou ele está muito acima disso e, portanto, não faz sentido nenhum adorá-lo? Acho que a gente não consegue nem imaginar o que seria isso aí. Eu acho que assim, ele teria capacidade de escutar. Se ele teria interesse... Aí é outra coisa. Eu respondo por mim. Eu não tenho interesse em fazer parte desse universo em que eu vivo, e eu não tenho poder nenhum. Se eu tivesse esse poder que vocês estão falando que essa entidade tem, certamente eu não me interessaria. Mas assim, por exemplo, as células do meu corpo, elas estão tendo um monte de reações ali dentro. Elas estão vivas, né? Estão vivendo. Tem vida acontecendo dentro da gente. Eu não sinto nada, não tem como eu sentir nenhuma... eu não tenho nenhuma conexão mental com o que acontece com cada uma das células dentro do meu corpo. Mas eu recebo os efeitos, eu sinto só as consequências de coisas que acontecem com elas quando acontecem em grande quantidade. E eu acho que uma criatura, uma inteligência, uma consciência desse nível, a diferença entre ele e a gente é muito maior do que entre nós e as células que estão dentro do nosso corpo.
Com certeza. Eu acho que, assim, se sente ou se ouve alguma coisa, e aí a gente começa a entrar em metafísica, já vira praticamente religião falar disso aí. Mas a interpretação, pelo menos hoje, assim, que eu tenho, é que se existe algo como um Deus dessa forma, né, a gente estaria imerso dentro dele. O que ele sentiria dos nossos pensamentos, ou a conexão que a gente teria com ele, seria porque nós estamos dentro, praticamente. Fazemos parte, né? Como acho que é o Carl Sagan que fala isso, né? Que nós somos o universo observando a si mesmo. Então, sempre que eu fui pensar a respeito de Deus e essas questões assim, e desde pequeno, e desde de ter qualquer tipo de interesse sobre ufologia ou essas coisas, mas quando alguém me explicava essas questões, eu imaginava sempre dessa forma, que assim, a gente não tá separado, não tem uma coisa separada lá num canto que é uma outra inteligência, então a gente tá dentro, fazemos parte. Eu achei interessante uma pergunta que um verbo que a Raíssa usou no final da pergunta, que foi essa entidade, ela seria capaz de nos ouvir, teria interesse de nos ouvir a ponto de nós o adorarmos, alguma coisa assim, né? Supondo que ela tenha, e supondo que ela esteja ouvindo, haveria interesse nessa entidade em mudar tudo aquilo que ela já fez por uma coisa que você pediu, que para a escala dela não faz diferença nenhuma? Então, cara, eu não sou o cara, eu sou o cara das respostas até certo ponto, tá? Na aula de física eu sou o cara das respostas, depois eu só quero fazer perguntas, e é justamente isso que eu tô fazendo aqui. Lá quando a gente gravou com o Alexandre, vocês viram como é que foi? Foi tipo esse final aqui agora. Então vamos encerrando por aí, senão não é mais 3 horas. Senão não vai, cara. Não vai. Isso aqui... 2 neurônios. As sinapses estão quase não estão acontecendo aqui. E se continuar esse papo, as sinapses vão acabar. Chega. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. O papo tava quase virando outro podcast, já ia virar outro episódio, mas quem sabe? É um papo... O caminho que o assunto já tava indo é o papo polêmico, né? O papo que dá conversa, que dá briga. Então, quem sabe, numa próxima vez, a gente traz a Raiz aqui, já deu pra perceber que ela gosta de botar o famoso fogo no parquinho. Mas eu queria, pra gente poder finalizar, primeiro, obviamente, agradecer a Raíza por estar junto com a gente, agradecer por ser a nossa apoiadora desde sempre, de estar aí junto com a gente, sempre acompanhando, sempre apoiando, de tornar as madrugadas no nosso grupo de apoiadores ali, as conversas também bem interessantes, deixar o convite aberto, né, para outras participações. E, né, deixar no ar um possível spoiler de que Raíza Rezende pode aparecer mais vezes, não só no podcast O Contato, mas em outros projetos por aí. Queria te agradecer, Rai. Prazer imenso estar com você aqui e seja bem-vinda ao mundo da podosfera. Que é isso, gente. Eu que ainda continuo feliz
né? Estava feliz no começo e continuo feliz. Olha só que coisa fora da curva. É um prazer estar aqui com vocês. Sou fã desde o comecinho. Acho que eu fui a segunda mulher, né, a entrar lá no grupo. E foi muito bom estar aqui falando com vocês sobre um assunto que eu gosto tanto. Eu pedi, vocês escutaram o meu pedido. E sim, temos projetos, vem aí, só posso dizer isso, vem aí. E também eu queria falar sobre o grupo lá de Mulheres na Ufologia, que já conta com umas 70 meninas. E esse grupo foi criado por mim, e lá a gente discute o fenômeno e tantas coisas a mais. Foi criticado por algumas almas cebosas, né, no começo. E, inclusive, eu agradeço aqui ao pessoal do Contato por ter feito um post no Instagram sobre isso. E também ao ufólogo Arthur Sérgio Neto, que foi um dos primeiros a divulgar o nosso grupo. E pedi desculpa a ele se ele estiver escutando, porque eu recusei a entrada dele. Tadinho, ele não sabia direito. Aí ele clicou sem querer, eu recusei. Mas é isso. Obrigada pela oportunidade e foi show. Considerações finais, meu caro Gustavo Cornaccioni? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença da Raíza, tanto aqui quanto no grupo. Estou me sentindo importante. Ela é um membro muito importante lá do grupo, com seu senso de humor também. E a gente acabou descobrindo aí que ela e a família toda dela são vampiros, né? E a gente sabe que o professor Daniel Rebisso escreveu um livro chamado Vampiros Extraterrestres da Amazônia. Fica aí, ó. Ali, Vampiros, Daniel Rebisso, de repente pode rolar uma conversa entre vocês aí. Ele lançar o volume 2, Vampiros Extraterrestres de João Pessoa. É João Pessoa, né? Vampiros extraterrestres cangaceiros. Isso aí. Excelente. Daniel Rebisso, Vampiros Extraterrestres Cangaceiros. Pronto, agora tem que escrever essa história em quadrinhos. Excelente, cara. Isso ficou muito bom. Excelente. Acho que esse foi o melhor momento do podcast. Mas é isso, gente. Obrigado. Esse tema, quando vai falar de escala Kardashev, ele acaba sendo uma ponte para falar de um monte de outras coisas. E dá para ter episódio 2, 3, 4 sobre esse assunto. Obrigadão, Raíza. Valeu, galera. Considerações finais, meu caro Eduardo Oliveira? Bom, agradecer também a Raíza por ter topado. Agradecer e pedir desculpa, né? Não sei se ela toparia uma segunda vez, agora que ela viu como é que é nos bastidores. Se bem que ela já tinha noção lá pelo grupo, mas uma última comparação que a gente falou sobre entidades que criariam universos, para dar uma noção mais prática do que é isso. Vamos lembrar que o cientista Rick Sanchez criou o seu próprio microverso para servir de bateria para o seu veículo, e isso foi demonstrado no 6º episódio da 2ª temporada de Rick and Morty. Tá? Que é um documentário, né? Que é um documentário. A série Eu ia falar um isso agora. Rick and Morty é um documentário obrigatório para quem ouve o podcast a contar. Opa, nunca assisti. Sabe um outro documentário animado que eu acho muito legal? Gravity Falls. Muito bom também. Documentário, sim. E para fechar, realmente, eu não sei se a entidade que a Raíza teorizou, né? Eu não sei se ela atende pedidos, mas nós atendemos, né? Então, pediu, está feito aqui o episódio. Valeu, gente. Genial. Nós ouvimos. Muito obrigada, pessoal. A gente atende pedido, mas não faz milagre, tá? Então não vem começar a fazer coisa diferente, não. Muito bem, então, meus caros. Antes da gente finalizar o episódio, fica a recomendação do livro que ficará no link. É o livro The Kardashev Scale, de David Needle, tá bom? Estará o link dele na descrição do episódio. A gente tem um problema que a maioria dos livros que a gente cita aqui é tudo gringo, gente. Infelizmente, a literatura brasileira para ufologia e para assuntos da ufologia, ela é bem pobre, infelizmente, né?
São raros aí os casos que a gente consegue recomendar um livro em português ou que tenha versão em português. Mas, enfim, tá? Então ficará o link Não necessariamente para ufologia, mas alguns temas específicos, né? No nosso caso, ufologia, mas tem vários outros temas assim que você vai buscar livro, não tem, só tem da gringa. Mas essa parte aí de ufologia e temas científicos ligados à ufologia, em breve a gente faz alguma coisa aí pra mudar isso aí. Uma hora a gente resolve isso aí. O Contato produtora seria? Sei lá, distribuidora? Enfim. Editor o Contato. Editor o Contato. Editora. O Contato Publishing House. É isso aí. Company Corp. Primeira produção do Contato Editora, os vampiros cangaceiros da Amazônia. Não. Os vampiros vampiros extraterrestres cangaceiros. É isso. Cangaceiros da Paraíba. Isso. Da Paraíba agora. Esperamos. Eu vou jogar isso daí no Stable Diffusion. Eu preciso ver isso, cara. Eu vou fazer isso agora. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.